Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversar. Essa iniciativa brilhante que exercita a máxima que o conhecimento só pode ser concluído, só pode ser construído no coletivo. Hoje eu tenho a honra de conversar com um economista, Roberto Luiz Troster, professor e economista. E para me ajudar nessa missão, nessa honrosa missão, tenho aqui ao meu lado os professores e meus colegas Gabriel Amparo, politólogo e economista, e o economista e meu grande amigo Nathan Caixeta. Então, professor, muitíssimo obrigado por ter aceito nosso convite, é uma grande honra recebê-los e faremos uma ótima conversa em boa companhia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio poder estar aqui conversando com vocês, né? Debatendo a coisa que eu mais gosto, que é economia, o debate mais gostoso que economia, né? Dizem que de economista e de louco todo mundo tem um pouco, né? É um ditado adaptado, né? Mas... Ótimo, professor. Bom, para iniciar, né, o que a gente sempre faz aqui é pedir para os nossos convidados fazerem um mini Wikipedia da vida, né? Então, a gente queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, da sua experiência, das suas atividades. A gente queria conhecer um pouquinho mais do que o senhor fez, do que o senhor faz, né? Então, esse mini Wikipedia para a gente começar. Bom, economia foi uma paixão tardia minha. Eu primeiro estudei engenharia, mas não tinha nada a ver. Ainda lembro, o último dia que eu estava na faculdade de engenharia, eu estava lá no bar da faculdade, conversando, aí um grupinho, sabe, bar você vai de grupinho em grupinho, um deles falou sobre um torno que ele estava fazendo, eu falei, não tem nada a ver comigo, né? Aí fui no outro grupinho, e aí ele estava falando sobre um carburador, eu falei, não tem nada a ver, sabe? Não sei o que eu estou fazendo aqui, aí nunca mais voltei, né? Aí... Economia foi paixão. Eu fiz o vestibular para a USP, aí entre o vestibular e começarem as aulas, eu li os 2 livros do Samuelson, né, que são 2 catataus enormes. Paixão total, adorei, gostei muito da faculdade, foi muito boa, me identifiquei com muitos professores, não todos, né? Toda a faculdade tem alguns professores com quem se identifica mais, outros menos. Mas tive alguns professores muito bons, gostei muito, quer dizer, assim, me achei com economia. Aí, como eu terminei, eu tinha um prêmio que é dado todos os anos, que alguns economistas como o Pastore, o Macedo, ganharam, que é o prêmio Gastão Vidigal. E eu ganhei esse prêmio. E aí, quando fui receber o prêmio, me oferecendo um trabalho no Mercantil de São Paulo, Finasa, né? Aí eu trabalhava no banco e fazia o mestrado, doutorado na USP. No banco, quando eu fui contratado, falei que eu queria 2 meios períodos para assistir aula no mestrado e no doutorado. E aí foram 2 carreiras paralelas, acadêmica e no banco. E à noite, logo também que me formei, entrei no mercado, comecei a dar aula. Comecei a dar aula no Mackenzie. Então, eu tinha aula 2 noites por semana, aí tinha a faculdade, o mestrado, e aí e tinha filhos pequenos, né? Eu me formei com 3 filhos, né? Tinha uma menina quando entrei na faculdade, nasceu no meio da faculdade, nasceu o meu caçula, logo depois que eu terminei, quando eu entrei no mestrado, né? Aí estava fazendo tudo isso. Aí tinha um concurso, bom, aí eu trabalhei em vários projetos, né? Várias coisas assim, mas foi muito bom, experiência banco, academia, coisa. Aí, o que aconteceu? Eu estava com meus filhos sendo criados e, sabe, trabalhando o dia inteiro assim, não estava dando certo, né? Eu estava vendo que estava tendo filho, mas que não estava, né? Aí decidi largar o banco. Aí, para largar o banco, eu tive muita sorte, quer dizer, no Mackenzie eu consegui mais aulas, e aí fiz o concurso e entrei na PUC como professor. Aí dava aula à noite, né? E algumas matérias de manhã, e aí eu tinha
podia levar meus filhos para a escola, buscar eles e ter a tarde com eles, né? Ver o que eles faziam, não faziam. Isso foi gostoso. Aí, duas coisas. Aí comecei a fazer projetos, né? Na FIP, um projeto muito interessante que foi o Banco Central e a FIP fizeram um convênio que você tinha que regulamentar o artigo 192 da Constituição, tinha que fazer uma nova lei do sistema financeiro. Como eu tinha uma experiência bancária e acadêmica, eu tive nesse projeto, foi muito bom. Aí de lá saiu uma consultoria para fazer um trabalho sobre concentração bancária. Aí a BBC, Associação Brasileira de Bancos, me colocou como economista-chefe. Aí fiquei lá 8 anos na BBC. Aí quando saí da BBC fui para a Febraban como economista-chefe. Muitas coisas eu consegui fazer na BBC, desde depósito compulsório escalonado. A gente começou a trabalhar, né, juntar a parte técnica, como se tem muitas associações de classe, um projeto para que todas as associações funcionassem juntos. Aí participei da fundação da Câmara de Administração de Assuntos de Riscos. E foi muito bom. Mas aí, quando entrei na Febraban, tinha um conflito de interesses, larguei e o negócio não andou mais. Febraban, com o primeiro presidente que eu trabalhei, foi muito bom. Fizemos desde o SPB, tirar o 192 da Constituição, célula de crédito bancário, consignar... Você iniciou na Febraban, que ano? Eu iniciei em 2001 e saí em 2006. Ah, sim, 2001, ainda no governo Fernando Henrique. Ainda no governo Fernando Henrique, né? E 2006 no governo Lula. Lula já. Né? Foi por um incidente que eu tive lá com Manteiga e com Meirelles, né? Aí eu saí. Mas, bom, aí dava aula no Mackenzie PUC. Aí em 92, né? Eu 93, eu comecei a namorar com a minha mulher, que é minha mulher hoje. Aí eu vi que não podia dar aula toda noite sem a namorada, né? Aí larguei Mackenzie e fiquei só com a PUC até 2005. Bom, aí dei aula assim, dei aula na USP uma época, na PUC, no Mackenzie, dei aula na Universidade Agostinho Neto, fui o primeiro professor brasileiro, sendo argentino, fui o primeiro professor brasileiro em Angola. Aí depois dei aula no SEDES, que é um Centro de Estudo e Desenvolvimento Econômico e Social, um mestrado. Lá foi muito interessante a experiência, porque dei aula para a maior parte da classe eram de juízes. Mudou minha visão do judiciário, do que contra o que todo mundo acha. Assim, a minha visão é que nós temos um judiciário muito bom no Brasil. E aí eu fui convidado para o podcast. Essa é a minha vida. Professor, muito interessante a trajetória do senhor. Uma coisa aqui que eu fiquei pensando enquanto o senhor estava relatando as experiências é que o senhor foi um economista, um profissional, né, que atuou tanto na academia quanto no setor privado, né? Queria que o senhor relatasse um pouco, né, de como é essa experiência, de um pouco do que o senhor vê, né? Se é importante realmente um economista ter essa junção, um pouco das particularidades que o senhor vê, né? Porque talvez hoje os economistas fiquem muito focados em um só setor, ou é só setor privado, ou só academia. Então, ter essa conjunção é uma coisa que eu acho muito interessante, uma coisa que o senhor praticou muito. Né? Sim, mudei bastante. Na época de consultoria, dei consultoria aqui dentro, várias instituições financeiras, instituições de classe, consultoria para o Fundo Monetário Internacional, fui em missões para a Colômbia, para Costa Rica, para o Banco Mundial, fiz consultorias assim... realmente vai te abrindo a cabeça. Cada trabalho, cada tarefa é uma tarefa nova, né? Mas são mundos diferentes. E academias são todas diferentes, né? Você vai Sim. na USP, é uma faculdade, na Mackenzie é outra. Mackenzie tive uma experiência muito interessante que a gente reformulou o currículo, né? A gente fez um novo programa para o Mackenzie.
E aí a gente descobriu que não tinha livros, que a gente fez um programa, mas não tinha literatura. Aí a gente convenceu a McGraw-Hill a traduzir, então Dornbusch, Pindick, todos, Williamson, todos esses foram traduzidos pela McGraw-Hill. Então, foi uma experiência muito boa, né, essa ideia de ver. Mas, assim, mesmo na faculdade, em todas elas, você tem os feudos, né? Tem panela daqui, panela de lá. Em alguns lugares essas panelas são mais abertas, em outras mais fechadas, né? Empresas a mesma coisa, né? Dando consultoria, ou diferentes países. Eu diria que o mundo está constituído de muitos feudos. Em matérias, eu sempre tentei mudar. Acho que eu devo ter dado umas 10 ou 12 matérias diferentes, né? História e pensamento econômico, política e programação econômica, finanças públicas, economia monetária, futuros financeiros. Sempre fui tentando mudar de matéria. E sempre também, outra coisa que eu sempre faço muito, é escrever, né? Então, quase todos os meses, às vezes mais de um por mês, eu publico um artigo ou no Valor, ou no Estado, ou na Folha, né? Então, eu gosto dessa vida, um pouquinho de cada coisa, jogar em várias... Pois agora também faço, às vezes, perícias judiciais. Eu gosto, assim, de fazer várias coisas, né? Dizem que muito abarca, pouco aperta, mas eu gosto de variar, né? Excelente, professor. Bom, o que nós tínhamos pensado aqui hoje, professor, aproveitando essa multidisciplinaridade que o senhor praticou durante toda a sua carreira, é de hoje tratar de um assunto que exige realmente uma observação em diversos planos, né? Uma interpretação de diversas questões, que é tratar um pouco sobre a Argentina, a economia argentina e as andanças do governo do presidente Milei, né? Então, queria pedir para o senhor, né, fazer uma exposição daquilo que o senhor pensa, fazer um balanço, né, daquilo que já foi posto em prática por ele, e que o senhor desse as considerações, né, sobre como está sendo esse governo argentino. Bom, primeiro, por que Milei foi eleito? Ele foi eleito, assim, de maneira arrasadora. A eleição dele não deixou nenhuma dúvida que a Argentina queria mudar. E o que era a Argentina? Assim, uma Argentina cheia de burocracia, cheia de privilégios, cheia de déficit público elevado, crescimento baixo, né? Só um parênteses, eu fui assistir uma palestra do que é ministro de Economia da Argentina, e estava com outro economista aqui do meu lado, assim, na palestra, né? E ele descrevendo os problemas da Argentina, né? Aí eu falei, pô, parece que está falando do Brasil, né? Déficit, crescimento baixo, dívida pública. Aí Milei fez uma campanha assim, com a motosserra público, falando que ia cortar, que era um anarcocapitalista, que queria mudar tudo, e ganhou bem. Aí, sem nenhuma dúvida. Aí, quando ele foi tomar posse, tradicionalmente, quando o presidente toma posse no Congresso, né? E fala para os deputados e senadores. Ele pegou e saiu da Câmara dos Deputados, de costas para o Congresso, fez o discurso para a população, falando, eu sou eu, nós é nós, né? E tentou fazer muitas coisas. Aí você tem vários canais que você pode analisar a política do Milei. Então, primeiro deles, né, assim, ele baixou a inflação despencou muito abaixo das expectativas, gerou um superávit primário muito grande, e essa geração foi com inteligência. Como a inflação estava muito alta, ele simplesmente não corrigia preços, né? A inflação comeu valores reais, quer dizer, a arrecadação subindo
e a inflação comendo valores. Aumentou tarifas, assim, as tarifas eram um absurdo, assim, a conta de luz de uma família custava o equivalente a $1 ou $2, né? Quer dizer, não, a Argentina estava numa armadilha que, como subsidiava a energia, a Argentina tinha que importar mais energia e gastar mais dólares, né? Então, ele conseguiu isso, baixou o risco, o país conseguiu muito bem. A dívida pública, o que ele fez? O Banco Central tem como aqui, você tem uma dívida pública que tinha um juro real positivo, depois o juro real negativo. Então, a dívida pública do Banco Central caiu 1/3 em termos reais, quer dizer, baixou, né? Então você tem juro nominal positivo, mas real negativo. Então, baixou. Então, nesse sentido, se você olha só o aspecto macro, né, as variáveis macro, inflação, muito bom, déficit, muito bom. Emprego piorou um pouco, mas está em 7%, quer dizer, não é algo alarmante. Agora, outros indicadores sociais muito, muito grandes, né? Então, pobreza aumentando, a economia agora, as projeções são de que vai crescer 5% esse ano, 4,9% o ano que vem, o que é muito bom. Agora tem que ver que tipo de crescimento que é, que setores estão crescendo. Normalmente tem uma visão, não só no Brasil, no mundo inteiro, que diz que é o túnel de Harberger. Você está preso com um carro num túnel, né? Você não sabe o que tem lá na frente, né? Mas se você vê que a fila do teu lado começa a andar, você se entusiasma, né? Então você tem muito disso na Argentina hoje. Então a popularidade dele está subindo por conta disso. E agora, que como é que fala? A porca vira o rabo, torce o rabo, né? É com câmbio. Câmbio é uma variável chave. O que ele quer fazer com o câmbio? Fazer com que a cotação oficial bata com a cotação do paralelo, e aí ele tira o cepo, que são todas restrições cambiais. Só que é uma medida arriscada, porque na hora que você liberou o câmbio, todo mundo que pode vai tirar. Por um lado, você tem que os argentinos sem dólares ou em papel ou em contas no Uruguai, no Chile ou nos Estados Unidos, eles têm contas da ordem de 250 bilhões de dólares. E uma das primeiras coisas que você aprende na primeira aula, acho que de teoria monetária, que você demanda de dinheiro para transação e para especulação. Se todo mundo acha que o dólar está atrasado, o que vai acontecer? Todo mundo começa a comprar dólar e não solta os dólares. E há uma percepção de que o dólar está atrasado na Argentina. Então, todo mundo que tem dólar não está querendo trocar o dólar por peso. Eu troco o dólar por peso agora, ganho 1.200 pesos, eu espero mais 3 meses, eu ganho 1.500 pesos. Então, ele está com esse dilema. Então, ele está com o câmbio atrasado, o câmbio está supervalorizado. Você vê que os turistas argentinos que vieram aqui nas férias, eles limparam os supermercados. Eles chegavam aqui, via coisa assim, metade do preço que está lá, então, fazendo turismo e fazendo compras aqui. Então, ele está com um problema grande no câmbio. Está com outro problema, é que quando você faz cortes, primeiros cortes com a motosserra, tudo bem, mas já está na hora de fazer cortes com bisturi. Você não pode cortar tudo de qualquer jeito. Então, muitos programas sociais, muitas coisas, tem que ser mais vistas, quer dizer, você não pode acabar com isso. Fez muitos cortes muito bons, acabou com muita corrupção. Outra bandeira dele, que era acabar com os piquetes. Piquetes é algo na Argentina que era assim: você queria fazer uma manifestação, você bloqueava o trânsito. Ótimo. Você estava indo trabalhar, um piquete na frente, você ficava 2 horas no carro. E ninguém fazia nada. Havia uma tolerância, acabou, não tem mais piquete na Argentina. A violência diminuiu muito. A ministra de Segurança, a Patrícia Bullrich, que foi também candidata a presidente, está fazendo um trabalho excelente. Então, eu diria assim,
os desafios dele. Primeiro, o dólar. Dólar derruba. Aqui nós tivemos uma crise em 98, 99 por conta do dólar. Dólar é o grande desafio. A segundo, assim, ele tem várias ideias de mudança, né? Como você vai fazer a Argentina crescer? Que tipo de crescimento? Todo mundo fala que a Argentina cresceu por conta do agro no final do século XIX, começo XX, mas não. A Argentina foi o primeiro país do mundo a alfabetização geral. O capital intelectual da Argentina era muito grande. A Argentina tem 5 prêmios Nobel, né, apesar das crises, apesar de tudo. Quer dizer, foi isso que fez a Argentina ser o que foi. Então, você não pode deixar isso para trás. E cuidado com o Milei. Tipo, agora ele quer fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Grande parceiro da Argentina é o Brasil. Fora, cai o Trump, cai o coisa e começa do zero, quer dizer, errado. Ou foi convidado para os BRICS, aí decidiu sair dos BRICS. A troco do quê? Quer dizer, os BRICS têm dinheiro, compram coisas, sabe? Então, acho que a personalidade do Milei, às vezes, apresenta alguns riscos. Perfeito, professor. Agora eu queria ouvir o comentário dos nossos colegas, Natan, Gabriel, a avaliação de vocês do que o professor falou, se tem alguma crítica, alguma opinião divergente. Queria ouvir vocês também. Olha, a questão da Argentina com o Milei, desde o início pareceu muito, me parecia muito o seguinte, eles conseguiram juntar o Bolsonaro com o Paulo Guedes, um pouco. Né? Não. A personalidade do Bolsonaro com digamos, uma intenção liberal do Paulo Guedes. Né? E quando ele começou, ele propôs e de fato fez um corte de gastos enorme, mas para conseguir, digamos, amealhar a sua aliança política para passar as reformas iniciais, ele foi, na verdade, na direção contrária daquilo que ele colocava em relação às oligarquias dentro da política argentina. Ele tinha 15% do Congresso, e teve que fazer aliança com o Partido Conservador mais tradicional, que era do Macri, para poder se fixar politicamente, fazer as reformas. Então, quer dizer, o que ele prometia digamos, as reformas mais radicais que ele prometeu, que foi a dolarização completa, o fim do Banco Central e o fim das políticas de aliança com os partidos tradicionais, ele não fez. Porque era o mais desafiador, era o mais difícil, mas era o mais bravateiro também. Aí vamos para a política real. Ele uma semana depois que ele assumiu, esse discurso anti-China dele, por exemplo, pró-americano, vem desde antes do Trump, desde a eleição dele. E uma semana depois que ele assumiu a presidência da Argentina, ele foi com o Pires na mão pedir, pelo amor de Deus, para a China renovar os swaps cambiais. Né? Porque, na verdade, a moeda argentina não existe na prática. Né? Ela não é reserva de valor, ela mal é meio de pagamento, ela só serve como unidade de conta. Né? A moeda, de fato, é o dólar. E quando você não tem reservas cambiais, bom, você não tem moeda, você vive justamente dessa desvalorização dos valores nominais, como o senhor explicou. E aí vai. A gente tem duas formas de ver a queda da inflação na Argentina, na minha opinião. A primeira é que, de fato, você saiu de uma inflação que chegou a 20% ao mês e chegou numa inflação no final do ano de 4% ao mês. E agora 2%. Mas ainda está com uma inflação anual de 160. 120. 160 no final do ano. Tá. Olhando Começa agora 120. Agora, essa queda da inflação, ela está completamente em linha com a retração que teve da atividade econômica. Né?
Não é possível que, uma vez que a renda das pessoas caia, elas passem a não consumir mais, a renda, os salários, os empregos caiam, elas passem a não consumir mais, quem vai vender fala, ó, as pessoas não estão consumindo, eu não vou mais produzir, eu vou pegar o meu estoque que está aqui parado e vou vender a qualquer preço. Né? A queda da inflação está condizente com a contenção da demanda que ele fez. Mas é muito difícil você imaginar que uma vez que volte a crescer um pouquinho e você tem um crescimento das importações, a inflação não volte ao patamar que estava. Porque justamente você não tem reservas. Né? Essa é a minha avaliação, são bem contrastantes, mas é por isso que é interessante esse tipo de espaço para a gente trocar opiniões. Mas o governo Milei, e agora com essa crise política que deu nessa coisa das criptomoedas, está muito arriscado a não conseguir, mesmo com a popularidade ainda mantendo o índice da eleição, está muito arriscado dele não conseguir, digamos, chegar na eleição com o mesmo respiro que se imaginava, sobretudo pela comunidade internacional, porque fora da Argentina fazem festa para ele, inclusive no Brasil premiaram ele, mas dentro da Argentina você subiu a taxa de pobreza em 12% em um ano. Né? Então nós temos esses contrastes importantes que têm que ser avaliados, na minha opinião. Então vamos por partes. Depois, senão... Primeiro, não dá para comparar Milei com Bolsonaro e Guedes. Milei, o Broda, que é um economista que foi professor aqui na USP, argentino, o Milei foi estagiário dele e era considerado o estagiário mais inteligente que ele teve. Quer dizer, o Milei tem muitos defeitos, mas ele é muito inteligente, tem uma visão original, não foi uma visão, uma visão de mudar a Argentina. Não é mais do mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que a comparação, o fato de ser anti-esquerda ou anti-regime, não pega no caso argentino. A segunda coisa, Macri, também foi alguém, não foi tão radical como o Milei, mas tentou mudar muitas coisas. Quem afundou Macri foi o dólar. Teve aquela crise na Turquia, aí pronto, dólar disparou, a inflação disparou, né? Dólar, o grande destruidor de governos lá e aqui. A gente estava falando antes, aqui a alta dos alimentos, o grande vilão é o dólar, sabe? Ou você controla ou o dólar descontrola a economia. Né? A proposta de dolarização, de fim do Banco Central, mesmo que não dolarizasse, você precisa de Banco Central. Precisa de Banco Central para supervisão de bancos, lavagem de dinheiro, liquidez, quer dizer, então o Banco Central faz muito mais do que emitir moeda. Está referindo, mas foi uma campanha interessante no sentido de falar, vamos mudar. Do jeito que está, não dá mais. O que eu acho bom, quer dizer, mudar, agora você tem que mudar bem. Né? Briga com a China, desfeita que fez com Lula, mas interessante, a embaixada argentina na Venezuela foi fechada. Os diplomatas brasileiros ocuparam a embaixada argentina e protegeram, quer dizer, na hora do vamos ver, Brasil do lado da Argentina. Historicamente, isso sempre foi assim. Sim. Na Guerra das Malvinas, o Brasil ficou do lado dos argentinos. Contra os ingleses, né? Ferozmente. Na Argentina, por exemplo, a Nossa Senhora, a Aparecida de lá, a Virgem de Luján, é a mesma Virgem da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, padroeira dos 3 países, foi feita aqui no interior do estado de São Paulo. Né? Então, tem muitas coisas. O Alfredo Lepera, que fez El Dia em que Me Quiera, Mi Buenos Aires Querido, cantava com Gardel, era paulistano. Então, assim, essas brigas, às vezes, são vistas como brigas pessoais dele, mas não são brigas do país como um todo, né?
as criptos foi uma burrada dele, uma burrada grande, está sendo processado, vai custar muito para ele se livrar disso. Agora, somando alhos com bugalhos, né? Eu acho que o que ele está querendo fazer? Mudar. Ele está sabendo se adaptar para as mudanças, está sabendo, sabe, que não joga sozinho no time. So far, so good, como dizem os americanos. 5% esse ano, 5% o ano que vem. A linha da miséria da Argentina é como você mede a miséria. Você tem várias maneiras de medir. Comparando indicadores de miséria da Argentina com o do Brasil, a Argentina está melhor que o Brasil ainda. Né? Tem uma distribuição de renda melhor, tem uma renda per capita maior ainda. Temos que ver. O jogo acaba quando termina, mas por enquanto ele está dando conta do recado. Eu diria de 0 a 10, eu não daria 10 para ele, mas daria uma nota melhor do que acho que ele passou, né? Podemos discutir se é um 7, um 6, um 8, é debatível a nota que ele merece. Mas com certeza passou de ano e está mudando, e mostra a necessidade. E tem mais uma coisa, se der certo lá, se ele acertar lá, vai ter mudança aqui, vai ter mudança no Uruguai, no Chile, né? O Paraguai já está mudando assim, já está... Então, eu acho que concordamos, né? Mas acho que essa questão da comparação, acho só que ficou meio fraquinha, mas tudo bem. O que eu falo, o que eu comparo justamente, se você for pegar o Bolsonaro, ele parte da mesma ideia, que é o seguinte: ele se elege num partido que era o União Brasil, ele não tinha, a maioria foi ter depois, porque ele fez alianças ali, digamos, a trajetória, o que constrói os dois foi uma coisa muito parecida, foi a impressão de que, essa política não é só anti-esquerda, mas é anti-sistema, sobretudo. Nós não podemos esquecer, aqui nós tivemos as manifestações em 2013, nós tivemos a Lava Jato, por exemplo, tudo. Isso construiu o Bolsonaro de alguma forma. E o Milei na Argentina, com toda digamos, a corrosão da tradição peronista que teve, digamos, na última década, também construiu a imagem dele de antissistema, de falar: eu não sou aqui um político tradicional, eu sou, na verdade, um professor de economia que foi se aventurar nas comunicações. Ele foi muito bem, ele é um cara que comunica bem, e virou deputado. Foi uma ascensão meteórica. Se a gente for... Qual era a expressão do Bolsonaro antes de 2014? Zero. Ele era um deputado ali, marginal. Quase não foi eleito em 2006, se eu não estou enganado. Então, a construção dele é a mesma coisa. E outra, você pega um país que estava ferrado. Muito, muito ruim com a inflação. Né? Aqui, vindo de uma recessão muito grande. Então eu vejo essas similaridades, além do estilo. Do estilo. A gente convive com um presidenciável aparecer na TV com aquela roupa de super-herói. De super-herói. Uma motosserra é uma coisa estúpida, cara. Uma coisa que não cabe. E que, na verdade, serviu muito bem para a eleição. Como o Bolsonaro também sair quebrando placa de não sei o que, falando, elogiando ditadura e o caramba. Isso serve para eleição. E aí tá ótimo, ganhou, beleza. Assumiu, aí fazer acordo político. E tanto aqui quanto lá, ele não. A situação teve que ser assim. Porque não dá para você apenas, digamos, na goela fazer as coisas. E ele aprendeu isso muito cedo, tendo que fazer alianças, porque se a gente fosse levar o discurso dele a vera mesmo, ele não teria feito as alianças que fez com o Bolsonaro, que também não fez, também não teria feito. E lá, como aqui, já falam: não, esse cara já traiu a causa, já você desuniu a base que elegeu o Milei, já está
um pouco fraccionada. Né? Então, a construção política e também a atuação dentro do governo, eu vejo similaridades neste ponto. Aqui foi muito mais difícil você fazer políticas tão duras de choque quanto lá, porque aqui já tinha uma burocracia estatal um pouquinho mais bem consolidada, etc. O Paulo Guedes não conseguiu fazer e também nem tentou mais tarde quando o Bolsonaro o enfraqueceu, né? Bom, mas aí Não, eu acho que os dois serão de fora deputado que tem de igual, concordo. Mas o Milei tem um projeto de país, sabe? O anarcocapitalismo, a gente pode concordar se é bom, se é ruim, mas tem um projeto. E acho que o que falta aqui, tanto para a esquerda brasileira como para a direita brasileira, um projeto de Brasil. Eu sou parte de um grupo chamado Instituto de Inteligência Econômica. E a gente são todos economistas e nós estamos trabalhando nisso, né? O nosso logo é o Brasil Pode Mais, né? E estamos trabalhando nisso, assim, fazer um projeto de Brasil. Né? Acho que o Milei, a grande diferença, acho que o que diferencia um do outro. Mas você queria falar, Gabriel, fala. Eu acho que eu gostaria de trazer um pouco a conversa mais para a questão do espectro político, né? Não necessariamente essa questão de ser anti-esquerda, ou enfim, né? Porque como a gente entrou nas comparações, a gente tem o Trump, inclusive, nesse balaio, né? Como são são personalidades muito fortes, a tendência é a gente olhar e falar, não, são diferentes. Mas em termos de política, de ascensão, né? A própria crítica ao modelo, ao establishment, né? A coisa do que já está estabelecido ser podre e de fora vir tentar purificar, né? O Bolsonaro fez esse discurso, enfim, é global, né? Não é uma tendência latino-americana, né? Mas acho que a gente sempre tem muitas coisas, conforme o professor disse, né? De comparações, vieses de comparação entre a Argentina e o Brasil, né? Sempre foram, inclusive a questão agrária, elite agrária ter uma força dentro do Estado, né? Um problema que o Milei tem enfrentado recentemente é a questão do Congresso, né? Ter que mandar as leis para serem aprovadas nas províncias, né? E como isso foi se consolidando em uma barreira, né? Ou pelo menos parece ser. E acho que... Perdi um pouco o fio da meada. Enfim, realmente o Brasil parece perder um pouco esse foco, né, de ter um norte, um projeto de país. Eu confesso que eu não sei tanto assim do Milei, né, se ele tem um projeto, né, mas o que me parece a gente tem que trabalhar essa questão do quão sustentável é essa popularidade dele, ou esse crescimento argentino, por conta justamente do dólar ser um grande vilão, né? Tanto na economia brasileira quanto na Argentina, né? Como isso influencia preços. E uma questão que é bastante, não vou dizer inusitada, mas, inusitada, é que os dólares argentinos, né, que estão em posse de agentes argentinos, não estão na Argentina, né? E como isso afeta também esse balanço, né? no Brasil também não estão. Sim. É que lá a quantidade é maior fora do que dentro, né? É que nós conseguimos acumular reservas cambiais. Essa é que é a questão. Ali não tem o problema. No caso do Milei, o dólar não é o vilão, o dólar é a salvação. Tanto que ele caminha para a dolarização. E esse é o problema. Pô, você não tem moeda. Eu não acredito num projeto de país que não tem moeda. Então, justamente, ele está abrindo mão de uma soberania monetária, né? Que é O Brasil também não tem soberania monetária. O Banco Central não faz política monetária autônoma. Lá nem se fala. Uhum. Lá é claro que a taxa de juro real vai tender negativa, porque você tem uma inflação acima de 5%, não tem como você subir a taxa de juro a mais de 5% ao ano. E aí você fica com um problema, porque você fica... faz recessão um ano, no outro ano cresce um pouquinho, recessão, no outro ano cresce. Se você pegar de 80 para cá, que é quando dá a crise da dívida, e nós nos ferramos ele também, a Argentina, 1/3 dos anos, ficou em recessão. Ficou a política stop and go. A Argentina está na mesma situação hoje que nós estávamos, por exemplo, no Plano Cruzado.
Mesma situação, sem reservas, a política fiscal é frágil e com a dívida externa. Tendo que passar o chapéu à comunidade internacional. Na época nós tínhamos 6 bi de dólares. Inclusive era composto o colar da esposa do Sarney, as reservas do Brasil. Aí é o seguinte, você não tem como fazer, na verdade, nenhuma política de desenvolvimento se você não estabiliza internamente. Só que nenhuma estabilidade monetária, digo, em relação à inflação, sobrevive se você tem uma instabilidade externa, se você tem fragilidade externa. Justamente. Isso aí... Que é uma das grandes questões hoje em dia com o Trump, né? Que ele é um cara que é um bravateiro também, né? E justamente isso gera insatisfações e instabilidades no mercado. Mas retomando a questão eu queria entrar um pouco no que o senhor tem a trazer sobre uma opinião das elites em relação ao Milei, né? Porque justamente como ele é um anti-establishment, teoricamente as oligarquias ali, os caudilhos, né? Que a gente tem também muito forte aqui, né? Como que a política local das províncias reage a isso, né? Se existe uma insatisfação, se eles coadunam, um pouco por aí. Bom, vamos assim, só o que o Natan falou. A Europa, nenhum país tem soberania monetária. Uhum. Né? Você não precisa ter a moeda argentina de meio de pagamento. Você teve aqui moeda como meio de pagamento com inflação de mais de 1000% ao ano. Uhum. Então, segundo soberania, a palavra soberana leva a soberano. Quem que é soberano? O governo, que gasta rodos e gasta mal, né? E você faz coisas desnecessárias? Ou eu vou fazer uma pergunta para vocês três agora. Ou o povo, que tem juros baixos, estabilidade de preços, né? Então, soberania é um conceito assim que evoca o soberano, mas eu acho que é conversa para boi dormir, para poder emitir dinheiro, poder gastar mais. Então, não sei se eu concordo com isso. Vou fazer uma pergunta para os três. Qual que era a única cidade da Grécia que não tinha muralhas? Apenas? Errou. Esparta, professor. Acertou, porque... É uma Aí outra. fica fácil. Mas aí ficou fácil. Mas por que Esparta não precisava de muralhas? Porque todo guerreiro dormia com escudo e espada. Todo espartano dormia com escudo e espada. Quer dizer, ninguém ia atacar Esparta porque Esparta sabia se defender. E era mais soberana do que Atenas, óbvio. Por quê? Porque você tem Suíça, por exemplo. Sabe, você tem... Por que não invadiram nunca a Suíça? Porque sabe se defender. E tem moeda assim. Então você tem que essa ideia de soberania... Às vezes hoje você está cadeias produtivas globais, mais relação com os outros países. Acho que o mundo ganha muito mais quando você se integra, né? Então eu acho que mais do que independência, você tem que falar interdependência. Uma interdependência em que você tenha controle disso. Contrário que a gente está vendo com o Trump agora. Né? Então eu acho que essa questão da soberania monetária... aí pergunto mais, se a gente aqui tivesse abdicado, sei lá, há 30 anos ou 40 anos atrás da moeda nacional ter usado o dólar, a gente teria juros mais baixos, teria menos... Agora, ia precisar ter superávit fiscal e superávit cambial. Mas com isso, você dá uma soberania para a população. Não é o caso de dolarizar, mas é o caso da gente pensar um pouquinho mais... Se o Banco Central sabe gerir a moeda bem ou não. Até que ponto, sabe, deixa para o Banco Central e o Banco Central faz o serviço para os interesses do país, né? A questão da Argentina hoje, ela está tem que fazer vários ajustes, né? Então, você pergunta para mim se é sustentável ou não, eu acho que depende de Milei continuar reagindo adequadamente aos desafios. Não vai ter. Ele tem agora eleição legislativa no fim do ano, mas depende, né, nós estamos em março, de como é que ele vai estar
em outubro. Então, ele ainda tem 7 meses, tem muita coisa para mudar. Se a economia começar a crescer, começar a fazer os ajustes Não necessários... tem nem como não crescer. Pega a base de comparação baixa, né? Não, mas, por exemplo, caiu, você falou de cair, não quis te contradizer, mas você falou caiu 1,8%. A previsão era que ia cair 5% ano passado, depois que ia cair 3,5%, caiu 1,8%, e vai crescer 5% esse ano, quer dizer, 3%, quer dizer, 1,8% é recuperação e 3% é crescimento. Eu acho que a grande mensagem que Milei passa, o que está acontecendo, é que mudando a gente... Eu vou fazer agora a segunda pergunta. Mudando, a gente cresce. A gente tem que mudar, a gente fica preso em fazer as coisas sempre do mesmo jeito e a gente está amarrado. A pergunta para você, porque você está mais contestador aqui dos três. que a Índia tem que o Brasil não tem melhor? Esse problema político maior, tem as castas, tem várias línguas, ou a China, o que eles têm? A Índia e a China têm indústria. Não, eles fizeram indústria. Ele não caiu do céu. Exato, nós também fizemos e destruímos depois. Ah, bom, mas por que não construímos? Aí volta, Paraguai está crescendo muito com inflação baixa. O que eles fazem? O que a gente tem que fazer? Ver o que dá para mudar e muda. Nós temos aqui no Brasil um sistema político que é de partidos. Alguém, para ser candidato, tem que pertencer a um partido. Aí você tem que... os que têm mais bancadas têm mais dinheiro e mais tempo na televisão. Então, é um sistema que se auto-perpetua. E aí você tem, por conta do distritão, do voto de legenda, né? De legenda, alguém com poucos votos se elege e alguém com muitos votos fica fora. Então, não temos que mudar. Eu acho que a grande mensagem do Milei, sem entrar no mérito, quer dizer, ele tem seus méritos também. Não é que ele, como eu falei, não tirou 10, né, mas passou de ano, né? E é que dá para mudar, e mudando dá para fazer mais. E eu acho que o Brasil tem, então, reforma tributária, um exemplo do que não ser feito. Daria para fazer a mudança da reforma tributária do 31 de dezembro para 1º de janeiro. Muda o sistema. Eu trabalhava em banco, falei, no dia 27 de fevereiro, era uma moeda, aí foi na quinta, na sexta, no sábado, na segunda nós já estávamos com outra moeda, com a tablita, tudo corrigido. Dá para mudar. Tecnologia para mudar a gente tem. E a gente não muda, fica preso nisso. Então eu acho que... resumindo, eu acho que tem desafio, sim. É um jogo de futebol Argentina-França, nós ainda estamos no primeiro tempo, né? Então, falta o segundo tempo, a prorrogação e os pênaltis. Mas eu acho que assim, o chamado para atenção, Brasil muda, dá para fazer melhor. Professor, aproveitando então aqui a nossa conversa, queria avançar nesse assunto e perguntar sobre o Trump para o senhor, né? As semelhanças, o que o senhor acha, as correlações com a Argentina, se eles são diferentes, se são muito parecidos, o que o senhor tem pensado? Então, primeiro, o projeto de Trump, olhando assim, como os americanos estão vendo ele. Ele quer, até o Milei foi lá e deu para o Musk a motosserra, né? Quer dizer, mostrando de cortar gastos. Então, a mesma queixa que a gente tem aqui é que tem funcionário público demais, que ganham demais, que trabalham de menos. Muito bem, isso é bom, vai dar. Os Estados Unidos está com déficit de 6% do PIB, né? Então, cortar déficit, cortar gastos, música. Vai reduzir alguns impostos, isso vai atrair investimentos. Outra coisa que ele está fazendo algumas reformas, isso vai atrair mais investimento. A ideia das tarifas, né? Que é um tiro no pé. Ele vai pôr tarifas para o Canadá, para o México e daqui a pouco vai chegar a nossa vez, né? E para a China. Pôs as tarifas. Por quê? Porque se ele põe as tarifas,
Aí os produtores do exterior vão querer pôr a fábrica nos Estados Unidos para produzir lá. É um tiro no pé, literalmente, porque agora Canadá sobe tarifas, México sobe tarifas, Europa vai subir, China está subindo. Para o Brasil não é ruim. Por que não é ruim? Porque quase tudo que os Estados Unidos exportam é que o Brasil exporta. A China para de comprar dos Estados Unidos e começa a comprar mais do Brasil. Eu acho que a gente, primeiro, já chegou no segundo. A segunda coisa é que o Trump, assim, essa política, ele vai ter retaliações, vai ter inflação, está pondo os imigrantes para fora, vai faltar mão de obra, a inflação vai pegar, quer dizer, é um tiro curto para ele. E ele é uma pessoa que não tem muito jogo de cintura, é o que ele e pronto, né? Então, eu acho que é um tiro curto. O que eu acho que pode acontecer? Mais ou menos o que aconteceu com o Brexit. Os ingleses falaram, não, nós não precisamos da União Europeia, né? Nós vamos ser muito melhor sozinhos, né? Estão pagando a conta agora. Então, sabe, daqui a pouco vão ir de pires na mão pedir para votar. E eu acho que nós vamos assistir um novo multilateralismo com a Índia, China, os BRICS assumindo um papel mais relevante e os Estados Unidos ficando de fora, né? Então, acho que os Estados Unidos têm uma posição, uma visão que já não existe mais, né? É interessante. Posso fazer uma pergunta? Pode. A respeito do dólar. O senhor colocou muito bem. De fato, os europeus não têm soberania monetária. Eles têm o bloco, a moeda única. Se os Estados Unidos perde a sua soberania monetária, ele adota a moeda de quem? Se o Estado não é lícito a ele Estados emitir Unidos, moeda. não entendi. Se os Estados Unidos falar, não, eu não quero mais ter a minha soberania monetária, como o senhor disse a respeito do Brasil. Não, tudo bem, se a gente tivesse abandonado isso, tivesse dolarizado. Ele adotaria a moeda de quem? Então isso vale para nós que somos latino-americanos e que temos inflação alta, déficit e tal. Os Estados Unidos não tem a inflação alta, a inflação lá é baixinha, mas lá eles têm uma dívida pública que supera 100% do PIB, né? A dívida do Japão é 250% do PIB. Eles têm um déficit público enorme, eles têm déficit também externo enorme, mas lá não tem problema, porque eles emitem a própria moeda, então o déficit externo e interno não tem problema. Por que para nós vale a pena, é legal adotar o dólar como nossa moeda, abrir mão da nossa soberania? E para os Estados Unidos não seria interessante? E no caso da Europa, eles adotaram sim aquela zona do euro, só que sem conciliação fiscal, certo? Sem nenhuma conciliação fiscal. Quando deu crise fiscal, qual foi a solução? Você ferra os países em problema fiscal, que curiosamente também são os que têm problema externo, e deixa lá os que foram favorecidos pela unificação, no caso Alemanha e França, eles ficaram muito bem, né? E os outros se estrangularam. Foi um reajuste recessivo. Então você abriu mão da soberania monetária, só que você não fez conciliação fiscal. E isso causou um prejuízo enorme. Então a minha pergunta é, por que para nós não podemos ter soberania monetária? Brasil, Argentina, latino-americanos. Para os Estados Unidos, tudo bem. Agora, os Estados Unidos falar, não, também não quero isso aí, vamos parar de emitir moeda. Ele vai transacionar com o quê? Os bancos privados vão emitir moeda? Como é que vai ser isso? Muito bom, por partes. Primeira coisa, soberania monetária não é necessariamente ter moeda própria. Eu falei só a Europa, os países não têm moeda própria, tem uma moeda conjunta. O ideal seria se o mundo inteiro tivesse uma moeda só, aí você não teria problemas de balanço de pagamentos, uma série de vantagens você teria.
né, como era na época do padrão ouro até o final do século XIX. Então, você tinha alguns ajustes, mas eram muito mais suaves. O grande problema da soberania monetária aqui na Argentina, nos outros países, que tem uns pilotos ruins, sabe? Esse é o grande problema. Se aqui a gente tivesse administrado bem a moeda, como a gente fez até a década de 60, não haveria nenhum problema. Então a gente tem que voltar para a moeda mercadoria, não pode ter moeda fiduciária. Não precisa ser moeda mercadoria. Como é que você estabiliza o papel, uma moeda? É oferta e demanda. Se o Estado gasta mais do que arrecada, o que é um gasto bom do governo, né? O que é uma dívida boa? Se você, por exemplo, você tem um sítiozinho lá em Campinas, você pega dinheiro no banco emprestado, você planta, você vende a safra, vendeu a safra, você paga o banco e fica com um troco para você, foi um empréstimo bom. Se o governo faz uma ponte, uma escola, o que for, e com isso ele arrecada mais impostos do que arrecada mais impostos, paga o empréstimo e fica um pouquinho a mais, ou fica no 0 a 0, é muito bom. Então, nesse sentido, é uma boa gestão de finanças públicas, é você gastar em coisas que dêem um retorno social e financeiro. Hoje, no Brasil, nós gastamos mais em juros do que em saúde, educação e justiça somados, que os três somados. Quer dizer, a gente se endividou de bobeira, se endividou gastos desnecessários. Então, não é questão de soberania monetária, é questão de uma boa política monetária, uma boa gestão. Sabe, se você tem numa família, numa empresa, alguém que pode gastar mais do que os outros, sabe, e gasta mais, quer dizer, não tem como dar certo. Vale para uma família, vale para um país. Então, não é uma questão de soberania monetária, algo para você... Óbvio, é muito melhor ser rico e saudável do que pobre e doente. É muito melhor você ter a tua moeda e você poder ter discrição para mais ou menos gastos do que não ter. Mas já que você não tem essa capacidade, você tem que começar a pensar. Na Europa, o ano passado, a Espanha foi o país que mais cresceu 2,9%. Por quê? Porque soube ajustar as finanças públicas, soube ajustar o sistema financeiro, soube fazer reformas, né? E soube criar mais bem-estar. Você tem na Espanha saúde muito boa, educação muito boa, segurança, tem problemas, óbvio, né? Mas o rei teve um caso de corrupção, renunciou na hora, puseram outro, quer dizer, eu acho que o que a gente precisa no governo é fazer o arroz e feijão bem feito, não é? Não é moeda mercadoria, gestão financeira boa, né? Meus caros, nosso tempo chegou ao fim. Foi uma excelente... Precisar de uma segunda parte, né, professor? Vamos precisar de uma segunda parte. Com prazer, com prazer. Mas isso que é bom, né, professor? A nossa área, economia, é sempre assim. Nós abrimos uma caixinha que abre outra, que abre outra. Então, acho que isso só significa que nós tivemos uma excelente conversa, conseguimos colocar pontos, debater questões da máxima importância. E que bom que sobram dúvidas para que nós voltemos aqui, exploremos mais questões. Gostaria de agradecer enormemente ao Natan, ao Gabriel, muito obrigado por terem me acompanhado e especialmente agradecer ao professor Troster por ter aceitado nosso convite. Professor, foi uma enorme honra, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite, muito em nome do Gabriel e do Natan, nós agradecemos a sua participação, né? Muitíssimo obrigado. E agradeço a você, internauta, que nos acompanhou aqui. Peço que compartilhe, curte e comente esse vídeo e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.